Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen resolveu trollar o seu adversário aqui no Title Tuesday, jogando contra esse mestre feed de 2820 de rating. E o rapaz faz a abertura inglesa e o Magnus Carlsen vai para essa abertura que, não sei, não deve ser uma resposta comum. De fato, os computadores apontam que o Magnus Carlsen fez um erro no lance 1, o que é bem raro no xadrez, né? Acho que é uma das poucas aberturas que dá pra errar tão feio assim. Vamos ver o que o Magnus Carlsen tá inventando aqui contra esse mestre feed. O Magnus Carlsen aqui também gosta de criar um conteúdo bacana, né? Gosta de gerar conteúdos, principalmente quando ele joga contra esses caras que, cá entre nós, tem quase 500 pontos de rating de diferença contra o Carlsen. Você fala, mano, mas 2.800 é enorme, quantas pessoas chegam nesse rating? Poucas, mas o Carlsen tá a 500 pontos de distância disso, então é impressionante realmente, né? É 500, não, é mais de 500 aqui, né? 550, quase 600 pontos de diferença, é bizarro. Então, vamos dar uma olhada como é que segue aqui a partida. D4 foi jogado, abrindo o ataque indo pra cima do peão, conseguindo um centro forte. Não é possível, assim é que mandam a gente jogar xadrez. E o Carlsen segue com H6, já perdendo um tempo para ter que se defender. E aqui, eu não sei vocês, eu teria rasgado um H4 tranquilo aqui, né? Vão para confusão. E de fato os computadores apontam que esse é um dos melhores lances, tá? Da posição, o que faz sentido você tentar atacar esses peões que avançaram prematuramente, né? Mas o mestre feed aqui emocionado fala, não, eu não quero ir para confusão, agora eu vou jogar o como mando manual. Joga com o cavalo C3. Bispo G7 foi jogado pelo Carlsen E4, centro forte aqui, né? Puxa, tô seguindo os princípios do livro. D6 foi jogado, bispo em E3. Ó, eu não sei se contra o Carlsen, galera, vocês têm que imaginar o seguinte: o Carlsen é o Mike Tyson do xadrez, entendeu? Não tem planinho, não tem manual, não tem o próprio Mike Tyson falava, né? Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara, né? E é meio que o Magnus Carlsen faz. O cara tá seguindo o livrinho, o manual, mas não tem jeito. Alguma hora vai vir a botina no queixo. A partida segue com o cavalo C6, seguindo o desenvolvimento. E agora sim, o lance H4 finalmente foi jogado, o que faz bastante sentido, tentando castigar os peões do Carlsen. Carlsen tenta manter a posição fechada com G4, o cavalo de G vem para E2 e agora H5, a casa de G5 ficou bastante enfraquecida. O mestre feed segue agora com o lance G3, Carlsen segue o desenvolvimento com o cavalinho F6 e bispo G2 segue o desenvolvimento das peças. As brancas parecem bem aqui. Magnus Carlsen joga com E5, luta pelo centro, D5 ataca o cavalo, que pula para casa de E7. E aqui diretamente C5 ganhando espaço na ala da dama. Magnus Carlsen segue com bispo em H6. Vamos trocar um pouquinho de peça? O computador não gosta muito, mas o computador não conhece o Magnus Carlsen. Aliás, até conhece, né? Porque é o professor do peixe. Mas de vez em quando o Stockfish se confunde. Isso aqui não é um erro, de longe não é um erro, né? O Magnus Carlsen quer trocar um bispo mal dele aqui por esse bispo que também não é o melhor do planeta, mas tecnicamente é um bispo bom. A partida segue com o bispo toma, a torre toma e agora dama D2, desenvolvendo uma peça com um tempo sobre a torre. Magnus Carlsen joga com torre G6 e controla a casa de G5 e de H6, não deixa a dama invadir. E agora temos o lance peão toma e Roque colocando rei em segurança. E o Magnus Carlsen vai para o melhor lance da posição, que não é bispo D7, é um dos melhores também. Porque bispo D7 a gente fala aqui, né, quando a gente pensa no lance. Não pode ser E6, não pode ser F5. Bispo D7 é um lance muito lógico e natural, uma vez que você quer tirar as demais peças. Mas tem um melhor, o fino, rei F8, jogado aqui pelo Carlsen. Esse não é tão fácil de achar. Torre de A em C1 foi jogada e agora sim bispo D7. A ideia do rei F8 é colocar o rei mais próximo de um roque artificial aqui se precisar no futuro. A posição fica um pouco esquisita, mas ok, o rei fica um pouco menos exposto do que em E8. Bispo D7 foi jogado, controla um pouquinho mais espaço na ala da dama e permite que a torre entre para jogar. Cavalo D1 foi jogado, rei G7 finalmente, e aqui cavalo em E3, o mestre feed vem trazendo as suas peças, e o Carlsen vai para o contrajogo na ala da dama com A5, torre C3 foi jogado B5, essa peãozada vai subindo, torre de F em C1 e agora torre em A7, controla aqui a sétima horizontal, e dama C2 foi jogado, dama Macedônia triplicando aqui na coluna C. E agora, Magno Carlo tem uma ideia, joga o lance cavalo em E8, olha a situação do Carlito, ele tá tipo fazendo malabarismo com bola pegando fogo, ele tá brincando com fogo aqui o Carlito, porque
Cara, a posição das pretas não é uma posição de se admirar. Né? Você tem uns peões avançados aqui, mas tem um monte de buraco aqui na posição. Esses peões aqui também, as peças estão todas restritas, ó, tudo encaixotada. Né? Tem uma torre em A7, uma em G6, isso não pode estar certo. A partida segue com o lance... Aqui o lance em inglês é o K, que é o King, H, que é a coluna H, e aqui a casa número 2, é o KH2. Não KH1, mas KH2 aqui foi jogado pelo Mestre Feed. Um lance que não tem pé nem cabeça. Aqui, o que as brancas têm que jogar aqui? Também é difícil de encontrar um lance. Não sei, tentar frear aqui a galera na ala da dama. Não sei. Ô, Rafa, esse negócio de KH2 e frear. Pera um pouquinho. Então vamos voltar para a partida. Rei H2 foi jogado aqui pelo Mestre Feed. E o Magnus Carlsen segue com o lance B4 contra jogo, galera. Torre vem para D3 e agora a torre C7, apoiada aqui pelo cavalo. O Carlsen já tinha preparado tudo e o Mestre Feed caiu. E agora as pretas estão conseguindo um pouquinho mais de espaço, ainda assim nada fácil. Dama D1 foi jogado, temos trocas. Torre toma, dama toma. E dama B6 ganha espaço para dama. Fica pressionando aqui o cavalo, tem que ser protegido e dá suporte aqui na ala da dama. Além de tudo, controla a casa de C7, controla a casa de C5. Torre D2 foi jogada e agora torre H6, um lance esquisito aqui do Carlito, mas eu acho que faz sentido, talvez ele queira rotear aqui a torre aqui para ala da dama, né? Vamos ver como segue o jogo, rei G1. Aqui o Mestre Feed se arrependeu do lance KH2 e agora jogou o lance rei G1. E aqui temos o lance bispo B5 ganhando um pouco mais de atividade. E aqui mais um lance aqui que são nessas posições que o Magnus Carlsen começa a se destacar. Porque ele vai mantendo consistência. E o adversário vai para um lance natural, que é o lance bispo F1, no entanto não tão bom. Esse lance descuida das casas claras aqui de E3, de F3 e E4. Magnus Carlsen segue com o lance cavalo em F6, torre F6 seria um pouco mais forte. No entanto, esse lance tenta castigar o lance bispo F1. E agora cavalo C4 foi jogado. Será que esse lance é bom? Bom, pela interrogação aqui do computador, parece que não. Vamos ver como é que segue a partida. Dama C5 foi jogado ameaçando o cachorro, protegendo esse peão e deixando o peão de A5. Qual é o ponto todo? Cavalo por A5 aqui não faria sentido por conta de dama em A7. Será que não tem nenhum lance mais fácil de encontrar? Tem esse aqui, né? Esse aqui já é suficiente, ó. Aqui depois de dama toma, peão toma, a torre tá atacada, ela tem que se manter aqui em C2. E agora a torre A6 e as pretas têm um bom jogo. Bom, a partida seguiu com o lance torre C2, mais natural, defendendo ele cachorro. E o Carlsen segue com o lance cavalo por E4, coleta madeira, coloca no bolso, ameaça mate, mas não é bem mate, ameaça um bom ataque. Aqui G3 está defendido pelo cavalo. Ameaça um forte ataque, por isso o cavalo E3 foi jogado fazendo bloqueio e não dá para pensar em sacrifício aqui por dois motivos. Você pode até tomar de peão, que está defendido o cavalo, mas também dá para tomar de cavalo. Por isso, a partida segue com o lance dama B6, tirando a dama da mira da torre, e agora um lance natural e errado. O lance torre C7, esse lance é ótimo, aparentemente, à primeira vista, né? Porque uma torre na sétima, as brancas estão invadindo a posição, finalmente vão castigar a abertura tosca do Carlsen. Agora, perceba que a partida já faz tempo não se trata mais da abertura tosca do Carlsen, isso ele resolveu já quando ele conseguiu igualar a posição. Aqui é meio jogo puro, já não tem mais nada a ver com a abertura. E o Magnus Carlsen nessa posição vai para um lance brilhante aqui. Torre em F6, galera, indo pro contragolpe. Nessa altura o cara fala, ferrou, né? O efeito Carlsen aqui se tornou realidade, o cara começou melhor e o Carlsen, a cada lance que passa, já equilibrou e agora já tá quase arrematando aqui a partida. Torre por E7 foi jogado, torre por F2, o Carlsen acabou de sacrificar uma peça. No entanto, o cavalo está atacado duas vezes e esse cavalo aqui também tá na mira e as casas escuras são um problema, né? Rafa, não daria pra jogar algum outro lance de cavalo aqui? Esse cavalo não tem casa, percebam a genialidade aqui do Carlsen. Como é que ele encontra essas coisas, né? Então, a partida segue com o KH1. Mas o que dá pra fazer aqui? Não dá pra jogar algum lance de defesa? Por exemplo, será que dá pra jogar o lance dama aqui, trazendo mais uma proteção? Não, porque desprotege o cavalo, né? Então você não consegue proteger este cavalo e este cavalo ao mesmo tempo aqui com a dama. Olha que loucura, né? Então, caramba, situação ruim. Por isso, a partida agora seguiu com o lance
KH1. E agora Bispo por E2 foi jogado pelo Magnus Carlsen. E aqui recuperou, portanto, material e já com lucro, né? Se a gente fizer as contas aqui, o Magnus Carlsen tem 2 peões a mais já nessa partida. Bispo G2 foi jogado. Magnus Carlsen captura mais um pouquinho de material. Cavalo por G3 com cheque. Rei H2 foi jogado. E aqui Bispo em G2. Que legal, né? Rafa, não dá para tomar aqui esse cavalo com rei por cavalo? Qual é o problema? Nessa posição, as pretas teriam aqui, o Magnus Carlsen teria este bonito lance dama por cavalo, hein? Rafa, você acabou de pendurar a dama. Nada disso, porque aqui torre por G2 seria checkmate. Olha que beleza, aqui os peões cooperando aqui para dar esse belíssimo mate, né? As peças que sobraram suficientes aqui para dar mate. Por isso, olha essa sequência do Carlsen, que alienígena, bispo F3 é sensacional. Aqui, cavalo em F5 foi jogado, indo para confusão. Magnus Carlsen pega este cachorro, atacando a torre. Dama G5 é assustador. Rei F8, o único lance da posição aqui, porque qualquer outro vai levar mate aqui, pessoal. Rei F8 é forçado. E agora torre por F7 com cheque. O mestre Fid vai abdicando de todas as peças para tentar algum milagre aqui. Joga com dama cheque. E agora ele quer tentar dar o cheque perpétuo. Ele vai dando cheque, mas o Magnus Carlsen vai escapando até que o Magnus Carlsen chega nessa posição, que é a famosa posição de Juscelino. Não sei se vocês que estudam xadrez conhecem isso. A turma que está mais tempo aqui no canal, ou a turma que estuda realmente xadrez, né, tem os livros de xadrez e tudo mais, baixaram o aplicativo 8Chess ou Lotus Chess, a turma conhece a posição de Juscelino, né? A posição de Juscelino é uma posição quando acabou cheque. Bom, seguindo aqui na partida, rei H1 foi jogado e agora dama C1 com cheque. Magnus Carlsen vai para a sequência aqui de checkmate, galera. E por isso, nessa posição, o mestre Fid abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá, mas não é possível isso. Olha o gráfico, deixa eu mostrar o gráfico para vocês não vão acreditar nisso aqui. O Magnus Carlsen já começou pior, ó. Essa área branca aqui significa que as brancas estão melhor. No lance 1, o Magnus Carlsen já fez um erro e as brancas saem com larga vantagem. O cara já mandou muito bem. Até o lance aqui 21, o cara mandou bem demais. Daqui a pouco começa a cair a vantagem, ó. Um errinho aqui, o lance de rei. O Magnus Carlsen continua achando os melhores lances. Aqui ficou equilibrado. E fica equilibrado. Aqui o Carlsen já está melhor. Então, no lance 28, né, o Magnus Carlsen continua sendo consistente, por isso ele já está melhor. E daqui para frente é cada vez melhor até chegar realmente posição de mate, né? Então é impressionante mesmo a diferença de nível do Magnus Carlsen para a maioria dos jogadores do planeta, mas principalmente para um mestre Fid, né? Realmente é uma distância muito enorme. E agora imagina essa distância pra gente. Não é, nem precisa falar, né? É legal demais de saber o quão longe o ser humano pode chegar no xadrez, né? Magnus Carlsen realmente mostra que o ser humano pode chegar num nível quase máquina mesmo. No caso do Magnus Carlsen, melhor que a máquina. Ele é o pai do peixe. Rafa, você tá falando besteira. O meu celular ganha do Carlsen. Não ganha. O Magnus Carlsen ganha do melhor computador do mundo e não há razão que me tire essa crença minha. Porque só pode ser crença, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!